Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 44 e o de número 45. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 44. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na introdução do Salmo de número 44, ele está no livro de número 2 dos 5 livros do Saltério. O livro número 2 é composto dos Salmos 42 ao 72. Nós estamos estudando Salmo 44. O autor deste salmo, filhos de Corá. Sua classificação é um salmo de lamentação e tem como tema central um clamor a Deus por ajuda. Contexto histórico e teológico do Salmo 44. Neste salmo há um clamor nacional de um povo que sofreu uma dura derrota no campo de batalha. E diante deste contexto, estavam atordoados, sem saber por que desta calamitosa situação que se encontravam. Os israelitas fizeram neste Salmo 44 uma oração com súplicas para o entendimento dos acontecimentos, pois estavam extremamente confusos por acreditarem que Deus teria negligenciado da proteção de seu povo, e também fizeram um clamor de ajuda e proteção divina. Muitas vezes, enfrentamos tempos difíceis e, da mesma forma, buscamos explicações de Deus para estas situações dolorosas que passamos. Muitas vezes, Deus não responde, porque o Senhor deseja que venhamos a realizar uma reflexão da nossa relação de comunhão e obediência a Deus. Os 3 primeiros versículos do Salmo de número 44 diz assim a palavra do Senhor. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nestes 3 primeiros versículos, Deus é exaltado pelo seu povo na conquista da terra prometida. O salmista reconhece através dos relatos de seus pais que Deus, por causa de seu amor, fez pelo uso de sua própria mão, de seu próprio braço e pela resplandecente luz de seu rosto uma intervenção no meio de seu povo, concedendo-lhes vitórias e mais vitórias no campo de batalha para a conquista da terra prometida. Na sequência, do versículo 4 ao 8, diz assim o Salmo de número 44. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decreta vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome, pisoteamos os que nos atacam.
Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvamos o teu nome para sempre. E aí, no cântico deste salmo, vem uma pausa para uma reflexão de tudo que foi, de tudo que eles entoaram como cântico até este versículo 8. E neste sentido, estes 5 versículos traz a ação abençoadora de Deus sobre a nação de Israel. O salmista, em nome da nação de Israel, reconhece o Senhor como seu rei e Deus. Exalta que as vitórias no campo de batalha são frutos da ação do Senhor e não meramente do poder militar de Israel. E por isso, os israelitas se gloriam o tempo todo em Deus e louvarão ao Senhor para sempre. Do versículo 9 ao 16 do Salmo 44, há aqui uma mudança deste contexto de vitórias em batalhas e agora há uma ação de justiça de Deus. Então vamos ler, versículo 9 ao 16 diz: Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sois como os nossos exércitos. Já não sais, melhor dizendo, com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada. E os que nos odeiam me saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados, como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharinha, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos odeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Portanto, há aqui uma mudança, como já mencionei, da situação de vitórias em batalhas agora para derrotas e humilhações e zombarias por parte dos adversários. E há aqui a ação da justiça de Deus sobre a rebeldia de Israel. O salmista relata uma mudança de postura da divindade diante dos israelitas. Eles pecaram, os israelitas, contra o Senhor. E assim amargam derrotas militares, bem como experimentam humilhações, zombarias, menosprezo, vergonha diante de seus adversários no exílio, no cativeiro. Parece haver aqui uma clara desobediência dos israelitas à aliança feita com o Senhor, culminando então com a aplicação da justiça de Deus. No versículo 17 a 19 diz: Tudo isto aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Há aqui, nestes 3 versículos, a reivindicação de inocência da nação israelita. O salmista manifesta uma presunção de inocência da nação israelita, afirmando que a aplicação da justiça de Deus sobre eles parece ter uma causa desconhecida, pois tinham a convicção de que não se esqueceram de Deus e não traíram a aliança firmada
com o Senhor, o salmista parece não compreender o motivo da aplicação da justiça de Deus sobre eles. No versículo 20 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto. Deus não teria descoberto, no caso é uma interrogação, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Há aqui um clamor nesses 7 versículos do salmista em favor de Israel. O salmista enaltece a onisciência de Deus, dizendo que o Senhor conhece os segredos do coração do homem e enfatiza o amor de Israel para com o Senhor, enfrentando as adversidades e aflições, porém, eleva um clamor a Deus para que não rejeite os israelitas, pois estão a sofrer humilhações angustiantes e assim clamam por socorro. O Salmo 45 diz assim a palavra do Senhor: amas a justiça e odeias as iniquidades. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 45 também pertence ao livro de número 2 dos 5 livros do Saltério. O seu autor, filhos de Corá. Este salmo é classificado como um salmo, ou seja, ele está dentre os salmos reais. E muitos também o classificam como um salmo messiânico. Tem como tema central um cântico de amor. No contexto histórico teológico do Salmo 45, o Salmo 45 ele expressa um cântico de amor entre 2 personalidades que pode se referir à luz da história do povo de Deus em 3 níveis de relacionamento, a saber, ou seja, esse salmo pode estar se referindo à união real do rei Salomão e sua noiva, ou pode estar se referindo à união mística do povo de Israel e o Senhor Deus, ou pode estar se referindo à união mística e real da Igreja e o Senhor Jesus Cristo. Esta é a mais aceita entre os estudiosos dos Salmos. Então, há neste Salmo 45 uma exaltação ao Senhor Jesus. E, portanto, este cântico pode ser considerado um salmo de ordem messiânica. Jesus é o governante eterno de seu povo e que deve ser, então, louvado para sempre. O versículo 1 e 2 do Salmo 45 diz: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Nestes 2 versículos, nós temos o recitar de um cântico. O início do salmo apresenta uma pessoa, ou seja, uma noiva, entoando um cântico de boas palavras que honram o rei, demonstrando a sua profunda admiração por ele, denotando que este homem estava a ser abençoado pelo Senhor para sempre. Versículos 3 ao 5 diz:
Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. A tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. Nestes 3 versículos, nós temos então a descrição das vitórias do rei. Nesta porção do texto ocorre uma descrição majestosa de um rei, Salomão ou Jesus Cristo, se referindo às suas inúmeras vitórias, onde seu caráter são apresentados então com as virtudes da misericórdia e da sua justiça, pela verdade. O domínio do rei sobre as nações é enfatizado no cântico. Do versículo 6 ao 9 diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Aqui nós temos a representatividade também divina de um rei. E, inicialmente, uma exaltação ao trono de Deus é aqui realizada, atribuindo-lhe então um caráter de eternidade e de justiça. E, ao mesmo tempo, é realizada a exaltação de um rei com vestes reais, escolhido e ungido pelo Senhor, com óleo de alegria, que ama a justiça e abomina o pecado. Uma noiva está à presença do rei, adornada para unir-se com ele. Nos versículos 10 ao 12 do Salmo 45 diz: Ouça, ó filha, considere e incline os teus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Há aqui então a anunciação do casamento do rei com a sua noiva. Neste texto é anunciado a noiva, a sua eminente união com o rei, e aconselhado a honrá-lo, pois ele fora cativado, melhor dizendo, pela sua beleza, e assim os povos serão testemunhas desta união do rei e de sua noiva, no caso, o Senhor Jesus e a igreja. Nos versículos 13 ao 15 diz: Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Aqui nós temos a descrição do casamento do rei com a sua noiva. Estes versículos descrevem a preparação da noiva para a realização do casamento com seu noivo, onde ela sai de seus aposentos, cheia de esplendor e beleza, para ser conduzida à presença do rei, com alegria e exaltação, para a realização de seu casamento com o rei. No versículo 16 ao 17 diz assim, Salmo 45, Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para todo sempre. Uma promessa de reino eterno. A voz do salmista é dirigida ao rei, dizendo que o seu trono se perpetuará em sua descendência e que todas as nações de todas as épocas o louvarão para sempre. Aqui, uma profecia
messiânica do reino eterno de Jesus. Chegamos então ao final do nosso estudo. O nosso próximo estudo, nós vamos então realizar o estudo dos Salmos de número 46 e o de número 47. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isso, se Deus permitir.